Você está lá na 4ª série, 5º ano, atual 5º ano, tá tudo bem com as 4 operações e botaram um X, botaram letra, né? Aí daí pra frente você não aprendeu mais nada, certo? A maioria, tá, gente? E é intencional. Por quê? Porque se eu encontro o X, eu encontro a verdade, ok? Se eu digo, eu não sei encontrar a verdade, então eu não consigo entender isso, eu estou desconstruindo na cabeça dessa criança a capacidade de perceber que a verdade é alcançável. E essa criança entra no ensino médio e na faculdade e diz, não dá para alcançar a verdade, não dá para encontrar aquilo que é desconhecido. E ela não encontra e está tudo bem, e agora eu vivo uma vida dentro da pós-modernidade. Ok? Então é intencional eu quebrar na mente, no sentimento das crianças, a capacidade dela por si mesma encontrar a verdade que está escondida. Sendo que a Bíblia nos diz que Deus escondeu seus tesouros e deu aos reis a capacidade de encontrá-los. Então tem coisas que são reveladas, que estão à disposição do homem. Nós precisamos treinar as crianças a encontrar isso, ok? Então, a matemática glorifica o Senhor. Por quê? Todas as coisas glorificam o Senhor. Galileu vai dizer também essa frase muito interessante, que é a seguinte, pois a Bíblia Sagrada e os fenômenos da natureza procedem igualmente da palavra divina. A primeira, ou seja, a Bíblia Sagrada, ditada pelo Espírito Santo, e os últimos como executores, os últimos são os fenômenos da natureza, obedientes do mandamento de Deus. Vamos revisar isso daqui. A Bíblia Sagrada e os fenômenos da natureza procedem igualmente da palavra divina. É verdade isso? Verdade, né? Então, assim, a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo. Qual o erro dessa frase aqui? Está escrito ali que foi ditada. A Bíblia não foi ditada. A Bíblia foi inspirada. Então, a Bíblia não foi psicografada. Certo ou não? Tá? Então, assim, quando eu leio a carta aos Hebreus, eu sei que não foi Paulo que escreveu. Por que eu sei? Porque o estilo literário não bate com o estilo literário de Paulo. Eu sei que foi, talvez, Marcos, talvez, mas não foi Paulo, ok? Porque o estilo literário não era arrancado da cabeça. Isso funciona mais ou menos assim hoje, certo ou não? Nós temos pastores diferentes e todos estão entregando suas vidas e se disponibilizando a serem usados por Deus. Então, Deus, ele não rouba a nossa capacidade cognitiva. Quem faz isso é o diabo. Tudo bem, gente? Ok? Cuidado. Tá? Então, a Bíblia Sagrada foi inspirada. E os fenômenos da natureza procedem igualmente da palavra divina. Isso é uma verdade. Como que Deus fez todo o universo? Através da sua palavra. Então, isso aqui é uma verdade, está tudo certo. Então, o primeiro como... igualmente a primeira de dar pelo Espírito e a segunda como executores obedientes do mandamento de Deus. Ou seja, ele está dizendo que a natureza serve ao Senhor. E é lógico que quando o homem peca, toda a natureza está debaixo do pecado. Por que tem enchente, problemas ecológicos, etc.? Porque toda a natureza geme em expectação pela obra redentiva de Deus. Ok? O pecado atingiu toda a natureza. Então nós tivemos desconexões no pecado adâmico. Desconexão ecológica, entrou a morte no mundo, em tudo. Desconexão sociológica, social. Adão contra Eva, não fui eu, foi essa mulher que você me deu. Desconexão espiritual, Adão perde a conexão com Deus. E a desconexão psicológica, ele passa a não ter uma percepção clara de quem ele é. Por quê? Porque quando Deus vai criar os animais aquáticos, ele dá ordem, água, cria animais viventes, terra, cria animais viventes. Mas o homem, Deus vai e faz com as suas próprias mãos. E quando Deus pergunta para Adão, onde você está? Deus sabia que Adão estava na terceira moita direita. A pergunta é ontológica. Adão, eu criei você. Qual que é o lugar do homem? É Deus. Dando oportunidade de raciocínio. Sim, mas ele tinha perdido, né? Então, assim, a questão ali é ontológica. Adão, onde você está que você não está mais em mim? Por isso que quem não está em Deus está morto. Assim como um peixe que não está na água está morto. Ok? O homem foi criado para estar em Deus. Quando ele não está em Deus, ele está morto. Por isso que através de Cristo, nós temos a capacidade de acessar novamente um estado de vida. E quem não está inscrito em Cristo está morto, necessariamente. Ok? Bom, temos tudo isso. Aí nós temos aqui um gráfico com método científico. Ok? E que nós vamos voltar a ele depois. Aqui nós fizemos o nosso teste de sensorial e alucinação. Lembram disso? Quem estava aqui? Quem quiser depois pegar esse teste, eu acho que eu trouxe mais alguns aqui que você pode pegar. E você vai ver se você viaja ou não viaja na maionese. Aqui nós provamos que nem tudo que eu vejo, eu tenho certeza do que eu estou vendo. E nós precisamos ter um cuidado enorme com isso. Empresta para mim o livro, esse. Então nós vemos ali os homenzinhos, certo?
Olha só que interessante. Apesar da aparência, nenhum deles está se movendo, ele está só trocando de cor. Tudo bem ou não? Então, qual que é o desafio que nós temos hoje? Cuidado com o que você vê. Porque nem sempre aquilo que você vê está de fato acontecendo. E eu não estou falando de mundo espiritual, estou falando só de coisa física. Tá? E qual o desafio aqui? Para a gente chegar onde nós paramos na aula passada, ok? Qual o desafio? Nós não damos conta de ver tudo e ouvir e sentir tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, como seres humanos, nós só ouvimos isso daqui, ó. Tem músico aqui? Não. Ok? Então, o ouvido humano, ele é capacitado para ouvir entre 20 Hz e 20 kHz. Ok? 20 mil Hz. Para baixo disso a gente não ouve e para cima disso a gente não ouve. Para baixo disso quem ouve? Um elefante, uma topeira. Aí você vê um tanto de elefante correndo. O que você faz? Meu, se protege, porque pode ser que venha um terremoto. E eles já ouviram. E a gente não. Tudo bem? Acima disso, você tem cachorro, gato. Então, a gente não ouve o apito do adestrador. Mas se você apitar aquilo forte, o cachorro pode se contorcer de dor. Porque ele está ouvindo. E aqui eu não estou falando de nada espiritual, estou falando de coisa física. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos afinar os nossos olhos. Porque no TCC a gente está falando, olha, foca no que você precisa pesquisar. Por quê? A gente precisa treinar os nossos olhos, os nossos sentidos, para analisarmos corretamente o que nós estamos observando. Ainda mais hoje que a gente tem IA para atrapalhar a coisa toda, né? Eu dou sempre esse exemplo. Se você tem filho, você sabe disso. Né? Você chega lá todo feliz, olha esse videozinho, seu filho olha assim, pai, isso daí é IA, pelo amor de Deus, não percebeu? Você olha de novo e fala, nossa, como eu sou tonto, né? E não, por quê? A gente não dá conta, eu preciso tomar cuidado com isso. Outro exemplo, aqui nós não vemos, aqui nós não vemos, lá nós não ouvíamos, aqui nós não vemos todas as cores. Olha isso, o olho humano, a luz visível para o ser humano é apenas isso aqui, ó. Só que, para baixo disso nós temos raios gama, raio X, ultravioleta. Nós falamos sobre a aplicação dessas frequências, ok? Coisas que a gente não vê. Acima disso, nós temos infravermelho, tem umas ondas de comunicação. Então aqui está todo mundo com celular aqui, certo? Tem um monte de ondas aqui. Se a gente fosse aplicar a cor, talvez veria. Ok? Alguém está vendo as ondas aqui? Tomara que não. Se tiver, a gente ora, expulsa. Mas a gente não está vendo. Mas está aqui. E a gente só está falando de mundo físico. Isso aqui não é nem espiritual. Então, assim, muito cuidado. Muito cuidado. Porque a gente não dá conta de ver e ouvir tudo o que está acontecendo. Então, nós precisamos focar e aprender e melhorar a nossa capacidade de observação. Então, depois do intervalo, a gente vai falar sobre como observar, que é o primeiro passo do método científico, tá bom? Que é a observação do que nos cerca, e aí depois a gente vai tratar daquilo que foi observado e como a gente vai chegar até uma conclusão provável sobre o que observamos. Tudo bem? 10 minutos de intervalo? 15? 15? Ok? Então, até já, pessoal.